função logarítmica. Aula essa ligada ao encontro síncrono, aos encontros síncronos de INF e de ADM. Lá no encontro síncrono de ADM de segunda, eu dei 2 exemplos de função exponencial. Já em INF, essa aula foi na terça, e eu também dei 2 exemplos. Na aula de quarta de ADM, eu dei mais um exemplo. Então, eu dei ao todo, lá para ADM, 3 exemplos de função exponencial e para INFO 2. O objetivo da aula de hoje é dar mais exemplos, verificar a questão de que a assíntota, ela é sempre uma reta vertical, mas ela pode mudar de posição. Então, como a mudança dos parâmetros muda domínio, imagem, período, etc, etc. E vamos também discutir a questão da função inversa da logarítmica, que é uma função que vocês já aprenderam, a função exponencial. Então, vou enfatizar essa ligação. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Então, para isso, nós vamos compartilhar agora o quadro. Pronto, quadro compartilhado. E vamos começar agora a falar sobre função logarítmica. Então, esse é o nosso tema dessa aula de agora, tá certo? Então, vamos lá. Vale frisar que nós já fizemos o gráfico dessa função aqui, uma função que leva os reais positivos nos reais, da lei, com a lei y igual a logaritmo de x na base 2. Fizemos esse gráfico e fizemos esse daqui também. Novamente a mesma coisa, uma função que leva os reais positivos nos reais, reais positivos nos reais, e a lei parecida com a anterior, só que a base, em vez de ser 2, era meio. Pessoal, esses 2 gráficos já foram feitos nas aulas síncronas e geraram gráficos. Com que características? Vou fazer, então, aqui o esboço deles muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, vamos lá. S foi o esboço aqui da função log de x na base 2. Uma função que se aproxima do eixo y sem nunca tocar. E aqui, bem parecido, só que ela se aproxima para cima. E aqui vale a ideia que ela vai crescendo cada vez menos, crescendo, mas cada vez menos. Aqui também, ó, crescendo cada vez menos, crescendo mas não para de crescer nunca, é função crescente. Então, podemos dizer que a diferença básica entre as duas foi essa, né? Enquanto essa daqui é uma função crescente. Mais uma vez, para quem não sabe o que é função crescente, quando a variável x cresce, a variável y também cresce. Já o exemplo aqui de baixo, a função deu decrescente. O que é uma função decrescente? Quando x aumenta, x cresce, y diminui. Como se aqui você estivesse descendo uma ladeira e aqui como se você estivesse subindo uma ladeira. A função crescente tem essa ideia. Isso quando eu me encaminho da esquerda para a direita, sempre. Bem, isso foi visto, né? Aí também vimos ainda que essas 2 funções eram ainda em relação ao sinal, né? Como elas tinham parte positiva e negativa, tem uma raiz, ó. Uma raiz, uma parte positiva e uma parte negativa. Ela, em relação ao sinal, ela foi NDA. Ou seja, ela não é nem positiva, nem negativa, nem nula. Em relação à paridade, ela também foi NDA, porque se você não pode sequer pegar valores simétricos de x, porque os valores negativos não podem ser atribuídos. Se você atribui x, no domínio, você atribui 2, você não pode atribuir o menos 2, porque o menos 2 não faz parte desse domínio aqui. E em relação ao terceiro critério aqui, então, sinal, paridade, em relação ao contradomínio, a gente viu que a imagem dessas 2 funções era formada pelos reais, e como a imagem é igual ao contradomínio, então essa função é sobrejetora, e quando você passa retas horizontais, ela cruza todas em um único ponto. Então, ela também é injetora, o que faz que, em relação ao contradomínio, deixa eu melhorar isso aqui que ficou mal escrito, em relação ao contradomínio,
domínio, a classificação dessa função ela é uma função bijetora. Então, foi isso que a gente viu nas aulas anteriores. Bem, então a aula nossa, na verdade, começa a partir de agora, né? É um exemplo, vou agora dar um exemplo que eu já dei para DM e vou falar agora para retomar o exemplo, né? E para o pessoal de info vai ser novidade, que é a função onde tenha logaritmo de x mais um certo número aqui. Uma base C qualquer, quer dizer, é esse formato agora que eu estou interessado, tá? Qual é o efeito desse parâmetro aqui? O parâmetro B. Esse parâmetro, não vou chamar de C, vou chamar de A aqui. O parâmetro A, que é a base, a gente já discutiu, né? E finalizamos a aula dizendo que se a base era maior que 1, a função sempre vai ser, a logarítmica sempre vai ser crescente. E se a base estiver entre 0 e 1, a função sempre vai ser decrescente. Para funções com esse formato aqui ao lado. Nós vamos discutir agora qual é o papel desse parâmetro B aqui, tá? Essa é a ideia desse exemplo. Então, o exemplo que vem é o seguinte. Função, eu não vou botar o domínio por enquanto, e vou dar a lei. A lei é y igual ao log de x mais 6, na base 2. Então, a primeira discussão é a seguinte. Se eu botar aqui reais positivos, como eu botei nos dois exemplos anteriores, teremos uma limitação, quer dizer, não estaremos explorando o maior domínio possível. Por que não? Por exemplo, se eu atribuir o número menos 2, que é negativo, quando eu faço menos 2 mais 6, esse resultado dá 4. E aí eu vou calcular o log de 4 na base 2. E 4 é positivo, e esse log existe. Então, quer dizer que, nesse caso, existem alguns números negativos que eu posso atribuir para o domínio. Então, esse domínio aqui não é o mais adequado, não é o maior de todos, pelo menos. Eu posso aumentá-lo, né? E a pergunta que é totalmente justa e que já tem numa questão lá da P8 é qual é o maior domínio possível, né? Qual é o maior domínio possível para essa lei? Qual é o maior domínio possível? Da função, obviamente, né? Domínio possível da função para a lei dada. A lei, a equação dada. Tanto faz usar a lei como usar a equação. Pronto. Para responder essa pergunta, então, eu tenho que basicamente usar a condição de existência. A condição de existência diz, a gente aprendeu duas coisas. Quer dizer, duas condições, ou até três, se você pensar, né? Na condição de existência, a gente aprendeu que existe uma condição para a base, aliás, duas condições para a base, e uma condição para o logaritmano. E quais são elas? A base tem que ser positiva e diferente de 1. Nesse exemplo dado, a base é 2. Se a base é 2, 2 é um número positivo e diferente de 1. Então, as condições de existência, a condição de existência está sendo obedecida. Né? Condições, plural, né? Melhor, condições. As condições de existência estão sendo obedecidas aqui para a base. E qual é a condição de existência para o logaritmando? Ela também tem que ser positiva. Só que o logaritmando, ele é uma expressão que tem x. Então, o que é que eu faço? Bem simplesinho. Pego o logaritmando e afirmo que ele tem que ser maior que zero. Ser maior que zero é ser positivo. Essa condição, eu escrevo ela algebricamente assim. Então, ao escrever que x mais 6 é maior que zero, eu estou afirmando que o logaritmando x mais 6 tem que ser maior que o número zero, que faz com que ele seja um número positivo. Resolve aí na equação de primeiro grau. Simplesinho, só isolar a variável. X maior do que, e o mais 6 vira menos 6. E esse aqui é o maior domínio possível. Então, quem é? Que intervalo é esse? O menos 6 está aqui,
Os números maiores que menos 6 são todos que estão à direita dele. Como não tem igual, a bolinha aberta. E esse intervalo é, sem medo de ser feliz, o maior domínio possível que essa função, que essa lei possui. Então, agora eu vou botar o domínio aqui. Então, eu vou para outra página agora e dizer que o nosso exemplo é uma função que vai do menos 6 ao mais infinito. Esse é o intervalo, né? O contradomínio é real. E a lei é essa, y igual a log de x mais 6 na base 2. Pronto. Então, agora vamos fazer o gráfico dessa função. É isso que queremos fazer. Como se faz um gráfico? O procedimento se repete ao longo, né, das várias funções nossas. A gente vai fazer o plano cartesiano, vai fazer a tabela, não é isso? E vai fazer o plano cartesiano, vai fazer a tabela e... Pronto, aqui vai ser a tabela. Você sabe que o plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Então, eu estou criando justamente essas duas retas perpendiculares. Pronto. Houve um probleminha aqui. Pronto. Contornado. E agora, boto as variáveis. E o que é que eu devo fazer agora? Atribuir valores que pertençam a esse domínio, ou seja, valores para x. Marco, faço vários pontos, depois crio aqui os pontos. Bem, como a base é 2, então isso exige que na hora de eu botar esses pontos aqui, eu pense nas potências de base 2. 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 2, que dá 4. 2 elevado a 3, que dá 8. Eu posso crescer, aumentando o expoente, mas posso crescer também diminuindo o expoente. 2 elevado a 0, que dá 1. 2 elevado a 1, que dá a metade de 1, né, que é meio, e assim por diante, né, menos 1 aqui, desculpa, pessoal. 2 elevado a menos 2, que vai dar a metade de meio, que é 1/4, e assim por diante. Então, esses pontos têm que aparecer aqui. Como? Para, por exemplo, eu chegar no resultado 8 aqui, basta eu atribuir o número 2 para o x. Por quê, professor? Porque 2 mais 6 dá 8. E aí eu calculo log de 8, né, na base 2, e eu sei que ele vale 3. Ou seja, olha para a potência, o 2, né, o expoente, a base 2, né, o número 2 está levando, que 2 encaminham para o 8, desculpa, esse 2 aqui não tem a ver com esse 2, não, tem a ver, na verdade, com esse outro aqui. Esse 2, né, ele leva a esse 8 aqui, e o 8 leva para o 3, né? Seria essa sequência. Mas em termos de ponto, de par ordenado, é isso. O valor x igual a 2, quando eu boto 2 aqui, o resultado de y dá 3. Que ponto é esse? Faço duas divisões aqui, faço 3 divisões aqui, e posso marcar o primeiro ponto. 2 mandando para 3. Pronto, primeiro ponto está aqui. Próximo, qual? Um cara que eu leve para o 4. Para dar 4 aqui, vai dar 4 no logaritmo, agora eu tenho que mandar o menos 2. Porque menos 2 mais 6 dá 4, e vai ficar o log de 4 na base 2, que eu sei que dá 2. Então, menos 2 manda para o 2. Esse é o segundo ponto. Eu marco menos 1, marco menos 2. E agora marco o ponto. Menos 2 mandando para o 2. E com isso temos o segundo ponto, já no segundo quadrante. Bem, continuando. Essa é com essa, né? Essa é com essa. Então, o número que vai levar agora para o 2.
Para levar para resultado 2 aqui, o x tem que ser menos 4. Por que, professor? Porque menos 4 mais 6 vai dar 2. E aí eu tenho que calcular o log de 2 na base 2, para achar o valor de y, né? Isso aqui é o valor de y que eu estou, né, calculando sempre. E o y aqui vai valer 1, porque 2 elevado a 1 dá 2. Aí vocês percebem o seguinte, né? O padrão aqui. Vai andando de 1 em 1 aqui, ó, na imagem. Sempre andando de 1 em 1. E aqui, de 2 a menos 2 andou 4. De menos 2 a menos 4 andou 2. Ou seja, vai andando esse passo de cada vez anda metade do anterior. Bem, terceiro ponto, cadê ele? Menos 3, menos 4. Menos 4. Menos 4 manda para o 1, não é isso? Já temos 3 pontos da função logarítmica. 3. Quarto ponto. Próxima. Qual é o número que é associado aqui, ó? Vai dar aqui, vai levar para o 1. Para dar resultado 1 aqui, qual é o valor do x, pessoal? Menos 5, né? Porque menos 5 mais 6 dá 1. E vai dar o log de 1 na base 2, que a gente sabe que é 0. Novamente, continua andando de 1 em 1, ó, a imagem. Pronto, menos 5, tá aqui. Vou aumentar um pouquinho a nossa reta aqui. Menos 5. E aqui vai ser o próximo, menos 6. A nossa reta cresceria para cá, não é isso? Pronto. Menos 5, menos 6. Então, o próximo ponto é esse. O menos 5 manda para o 0. Opa, quem manda para o 0 é a raiz, né, pessoal? Aqui, ó. Isso pertence ao próprio eixo x. E a partir de agora, a gente começa a ver o quê? Os próximos pontos são frações, né? E o número meio é metade de 1. Primeira coisa, qual é o número que eu tenho que botar no x para que somado com 6 leve para o meio? Não é difícil perceber que é o menos 5,5, né, pessoal? Menos 5,5. Porque menos 5,5 mais 6 dá meio. E a gente sabe que o log de meio na base 2 é menos 1. Então, aí eu tenho que marcar agora aqui o menos 1, tenho que marcar aqui agora o menos 2. Então, quinto ponto. 5,5, menos 5,5, o cara está entre menos 5 e menos 6. Tá aqui, ó. Manda para o menos 1. Quinto ponto. Sexto ponto. É esse aqui. O cara que vai levar para 0,25. Qual é o número que somado com 6 vai dar resultado 0,25? É o número menos 5,75. O número 5,75, ele está na metade, né? Então, só para a gente dar um zoom aqui, dei um zoom aqui, ó. A metade desses dois pontos são menos 5,5. E a metade desses dois aqui é o menos 5,75, o número que eu acabei de falar. E ele vai mandar para quem? Quais são os valores da imagem? Esqueci de botar o outro aqui, o outro mandava para o menos 1. E esse, pela sequência 3, 2, 1, 0, menos 1, não é difícil perceber que vai mandar para o menos 2. E com isso nós temos o sexto ponto, que é o 5,75, aqui é a metade, ó, pessoal, metade do intervalo entre menos 6 e menos 5,5, mandando para o menos 2. Acho que dá para perceber agora, se eu continuar a atribuir valores aqui, nesse sentido, para chegar no menos 3, no menos 4, menos 5 na imagem, ou seja, ir descendo aqui para menos 3, menos 4, menos 5 na imagem, o valor de x vai se aproximando de quem, pessoal? É o cara que está aqui no domínio, né? Ele vai se aproximando do menos 6. Ou seja, esse carinha daqui vai ser aquele nosso elemento que já foi citado nas aulas anteriores, tão importante. Esse menos 6 aqui vai ser a nossa o quê, pessoal? Assíntota vertical. Então, quer dizer que existe uma assíntota vertical exatamente nesse menos 6. Vou fazer ela aqui a mão livre. Existe uma reta aqui, ó, vertical, para a qual a função vai se aproximar sem nunca tocar.
Pronto, agora ficou muito fácil fazer o gráfico. Por quê? Porque eu já tenho 6 pontos, eu já sei que isso aqui é uma assíntota, sei que o domínio é um subconjunto dos reais, isso me permite unir, então lá vou eu agora unir, aí pessoal, unindo os 6 pontos. Vai formar uma curva com essa cara daqui. Que se aproxime dessa reta vertical, se aproxime, mas nunca toque nela. Esse é o gráfico, pessoal. Olhem para ele com muito carinho e percebam que em relação à classificação da anterior, não mudou, né? Em relação ao log de x na base 2, isso aqui não mudou nada. É como se aquele nosso gráfico anterior, ele tivesse sido puxado para a esquerda e ele tivesse vindo para cá. E andou quanto? Andou 6 unidades para a esquerda, que é o valor justamente desse númerozinho que apareceu aqui na lei. Então, a função não deixou de ser crescente, por causa disso, ela é crescente. A função não deixou de ter raiz, a raiz mudou. A raiz antes, não sei se vocês lembram, a raiz era o número 1. A raiz agora é o número menos 5, pessoal. Né? Está cruzando o eixo x no menos 5 aqui. Então, esse cara é a raiz. Mas continua a ter uma parte positiva e uma parte negativa. Então, em relação ao sinal, ela continua a ser NDA. Ou seja, não é nem positiva, nem negativa, nem nula. É isso que eu quero dizer com NDA. Em relação à paridade, ela, pelo menos agora, essa aqui não podia nem atribuir valores negativos. Essa aqui já pode, já tem uma parte dos números desse intervalo aqui são números negativos. Só que mesmo assim, dá para ver aqui que o 2 e o menos 2, ó, são números simétricos. Eles não mandam nem para o mesmo cara, nem para números simétricos. Então ela não é nem par, nem ímpar, ela novamente é NDA. Quando eu falo NDA, é para dizer que ela não é nem par, nem ímpar. E finalmente, em relação ao contradomínio, não houve nenhuma mudança da imagem, a imagem continua sendo igual a desse exemplo aqui, a imagem continua sendo nos reais, que por sua vez é igual ao contradomínio, está aqui o contradomínio, igualzinho, então ela é sobrejetora, e retas horizontais passadas nessa curva cruzam apenas um ponto, ela também é injetora, o que faz com que ela seja, então, bijetora. Então é isso, pessoal, fizemos mais um gráfico, e qual a grande novidade? Apesar de não mudar nada na classificação, aqui mudou a assíntota. Qual é a conclusão que eu posso chegar, então? Quem é que muda a assíntota de um gráfico? É esse númerozinho aqui, ó. Falando de uma maneira algébrica, com o desejo de generalizar, você tem o log de x mais b, né, na base A qualquer. Então, eu posso dizer que o B faz a assíntota andar, né? Um B, se ele for positivo, que é o caso nosso, faz com que a curva e a assíntota anda para a esquerda. Anda para a esquerda de quanto? Do valor de B. Anda para a esquerda de B. O valor de B é o valor que ele vai andar. No nosso caso lá foi 6, não foi, pessoal? E se o B for negativo, ele anda para a direita. De quanto? Justamente o valor de B. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu perguntasse agora, faça o gráfico dessa função aqui, ó. Log de x menos 7 na base 2. Quem é o domínio? É o intervalo que vai. Aí qual é o procedimento? Você pega o contradomínio, o logaritmando e afirma que ele é maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que 7. O intervalo que vai, então, do 7 ao mais infinito é o domínio, contradomínio reais. E aí, quando eu vou fazer o gráfico dessa função, o que acontece? Só, né, criando aqui o plano cartesiano criado, o y e o x. O que acontece agora de novidade é que a assíntota agora é esse númerozinho aqui. Então eu marco 7. 7 está aqui,
né? Eu poderia aqui botar 7 divisões, então. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu for atribuir os valores, vocês vão ver que todos os pontos têm que ser, como está indicado aqui no domínio, à direita do 7. Então, não posso atribuir 7, mas posso atribuir o 8. Aí vai dar 8 menos 7, vai dar 1, log de 1 na base 2 é 0. Posso atribuir o 9, porque 9 menos 2 dá 7, log de 2 na base 2 vai dar 1. Posso atribuir o 11, porque 11 menos 7 dá 4, log de 4 na base 2 é 2. Posso atribuir o 7,5, porque 7,5 menos 7 dá meio, log de meio na base 2 dá menos 1. Ó, então eu continuo com aquela ideia de andar de 1, aí eu tenho que descobrir qual é o x que proporciona isso, né? Pronto, aí agora é só marcar os valores, né? 1, o 2, o menos 1, o menos 2. E agora vamos unir os pontos. Ah, tem que botar mais divisões aqui. 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 para o 2. 11 por 2. 9 para o 1. 8 para o 0. É a raiz. Ó. Olha que a raiz mudou de novo. 7,5. É um cara que está aqui entre os dois. Ó. Manda para o menos 1. E assim por diante. Então, quem é a assíntota? A assíntota é dada sempre pela raiz. É sempre dado pela raiz do logaritmando. Sempre que você fizer a raiz do logaritmando, você vai descobrir quem é a assíntota vertical. Sempre. Então, no nosso caso aqui, a gente viu isso aqui, que esse logaritmando vai dar 7. Então, 7, esse carinha daqui, é a assíntota. Ou seja, eu tenho que unir esses pontos, de tal forma que se aproxime do eixo... Opa, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. De tal forma que se aproxime do eixo Y sem nunca tocar nele. Então, para cá ele vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto da assíntota, mas não chega. E aqui ela vai crescendo, mas crescendo cada vez no ritmo menor, cada vez no ritmo menor e assim por diante. Então, esse aí seria o gráfico da função. Então, o papel do B qual é, pessoal? Esse B. Um B positivo desloca a assíntota do eixo Y aqui para a direita, que é esse exemplo aqui. Mas no exemplo passado, voltando aqui para o exemplo passado, um B positivo agora faz andar a assíntota agora para a esquerda. Entendido? Eu quis falar com a direita e com a esquerda, ou seja, a partir do eixo Y, eu posso andar para a direita ou para a esquerda. A partir do sinal, eu vou concluir o que vai acontecer. Então, sempre que você for fazer um gráfico de uma função logarítmica, a dica que eu sempre faço é ache a assíntota primeiro. Ache a assíntota. Pronto. E como eu faço isso, professor? Pego o logaritmando e igualo a zero. Porque o logaritmando não pode ser zero. Mas ao igualar a zero, eu vou estar justamente deixando a reta para a qual a função vai se aproximar sem nunca tocar. Então, se você fizer isso, né? Aí analisa o valor do A, se ele é crescente ou decrescente, você vai fazer o gráfico tranquilamente, sem dificuldade. Ok, pessoal? Mais um exemplo. Um mais complicado agora, tá? Logaritmando de 2x menos 6 na base 1/3. Primeira coisa, eu tenho que dizer quem é o domínio dessa função. Né? Uma função não está bem definida, faltou o y aqui, pessoal, desculpa. Pronto. Está dada a lei aqui. Y igual ao log de 2x menos 6 na base 1/3. Quem é o domínio, pessoal? Eu pego o logaritmando e digo que ele tem que ser maior que zero. Resolvendo essa equação, 2x maior que 6, x maior do que 3. Então, 3 é a assíntota, pessoal. Achei também, nesse momento, já a assíntota.
Então, é o intervalo que vai do 3 ao mais infinito. E o condomínio é sempre real. Feito isso, lá vou eu fazer os pontos. Né? Os pontos e o gráfico. Vamos lá. Pronto. Pronto. Essa outra aqui. Pronto. E agora temos aqui o Y e o X. E essa outra reta que eu fiz aqui foi para quê? Para a tabela. Pronto. Quem são a tabela de valores? X e Y. Bem, aí vem a dica agora. Outro momento bem difícil é escolher os pontos, né? Como eu faço isso, professor? Olha a base. A base é 1/3. Então, eu sei que 1/3 elevado a 1 dá 1/3. 1/3 elevado a 2 dá 1/9. E aí 1/3 elevado a 3 daria 1/27. Já vai dar um número muito pequeno. Não vou nem aumentar a palavra. Agora 1/3 elevado a 0 vai dar 1. E agora 1/3 elevado a menos 1, que parece que é complicado, não, ele vai dar um número inteiro, vai dar o 3, né, pessoal? Porque aqui é 3 elevado a 1, aqui é o 3 elevado a 0, aqui é o 3 elevado a menos 1, aqui é o 3 elevado a menos 2, pessoal. O próximo, 1/3 elevado a menos 2, vai dar 9, que é 3 ao quadrado. Então, eu começo com esse coisa de achar, né? Para que aqui dê resultado 9, qual é o valor do x? Aí, se você não consegue aliviar de cabeça, você monta uma equaçãozinha, igual a 9. Ó. Então, 2x igual a 15. Então, o primeiro valor atribuído para x é 7,5. O 7,5 vai mandar para o menos 2. Por quê? Bota as contas. Faça log de 2 vezes 7,5 menos 6, na base 1/3. 2 vezes 7,5 dá 15, 15 menos 6 dá 9. Eu queria que o logaritmo desse 9. E o log de 9 na base 1/3, a gente sabe que é menos 2 por causa disso aqui, né? Porque, pronto. Então, tá aí o primeiro ponto, menos 2. Próximos, quais são? Agora, para dar... Eu comecei pelo 9, agora eu vou para o 3. Ó. 2x menos 6 igual a 3. 2x igual a 9. X igual a 4,5. Então, 4,5 vai dar log de 3 na base 1/3, vai dar menos 1. Foi o próximo. O seguinte, 2x menos 6 igual a 1 agora, o próximo, ó, 1. Vai dar 2x igual a 7, x igual a 3,5. E 3, agora eu só não estou botando na... na verdade, eu devia ter começado... tanto faz, ela vai ser decrescente, tanto faz. Eu tenho que botar um sentido mesmo. Então, 3,5 vai mandar para quem, pessoal? 3,5 vai mandar para o 0. Ó, então, ela anda de 1 em 1, pessoal. Olha que bonitinho aqui, ó. Sempre. Se você fizer a escolha dos números bons, aqui no X, você vai conseguir andar sempre de 1 em 1. Essa é a dica que eu sugiro que você faça sempre. Próximo. Já comecei pelo 9, pelo 3, pelo 1, agora 1/3. Então, 2x menos 6 igual a 1/3. 2x igual a 6 mais 1/3. O número 6 é 18 dividido por 3. Aí, com isso, eu igualei os denominadores. Agora, eu conservo o denominador. Somo os numeradores. 18 mais 1 dá 19. E passo o 2 dividindo, que vai, na prática, multiplicar o 3. 19 sextos é que número? É 3, se eu não estiver enganado, 166 aqui. Ó. 3,16 reticências.
ela manda para o 1. Então, pronto. Com esses dados, eu acho que já está muito claro. E aí eu vou achar Vou fazer o gráfico, né? Então, já dá para desconfiar que os números estão se aproximando de quem, pessoal? Ó, 7,5, 4,5, 3,5, 3,16. Estão se aproximando de quem? Da assíntota aqui, ó, que é o 3. Pronto. Então, agora, se eu já conheço a assíntota e já conheço 4 pontos, eu estou mais do que satisfeito e me sinto em condições de fazer o gráfico. Vamos lá, eles. X, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui o 3, está aqui o 8, está aqui o 1. Pronto. Não precisa marcar todos os números, não, desde que você obedeça a divisão correta, né? E o Y vai o 1, o 0, o menos 1 e o menos 2. Pronto. Agora fazemos pontos. 7,5 é o cara que está aqui na metade, entre o 7 e o 8, manda para o menos 2. 7,5 manda para o menos 2. 7,5 é o cara que está na metade, né, pessoal? Entre o 7 e o 8, né? Todo mundo vendo isso, né? Próximo, 4,5 é o cara que está entre 4 e 5. Então, na metade. Exatamente na metade. Não está só entre, está exatamente na metade, mais preciso. 4,5. Errei, pessoal. Não, tá. 4,5 por menos 1, tá correto, esse ponto aqui. Beleza. Próximo. 3,5 manda pro 0. 3,5. Mas tá errado sim. Eu marquei, ó, houve um erro aqui meu, pessoal. Eu marquei aqui por menos 1 o 3,5. Ele era o 4,5, né, pessoal? Erro meu aqui, ó. Apagando o meu erro. Aqui continua a ser o 3, aqui continua a ser o 4. Em vez de começar aqui, como eu comecei, para começar aqui, ó, para mandar para menos 1. Pronto. Desculpa, corrigi o meu erro. Agora sim, 3,5 para o 0. É esse terceiro ponto. E, finalmente, 3,16, eu teria que dividir aqui em 3 pedaços iguais, mas eu não vou nem conseguir dividir isso exatamente, que vai mandar para 1. Ou seja, tenho aqui 4 pontos. E quem é a assíntota, pessoal? É o 3. Aí eu marco uma reta vertical que passe pelo 3. Pronto. E cadê o gráfico? Uma função que se aproxime, eu agora uno os pontos, e sei que ela vai se aproximar do eixo Y sem nunca tocar nele. Ok, pessoal? Seria essa ideia aqui, que não está muito bem feito não, viu, pessoal? Mas dá para ter uma ideia, né? Pronto. É isso. Ou seja, conforme eu esperava, a função, como a base está entre 0 e 1, ela é decrescente, claramente decrescente. Se você anda da esquerda para a direita, você desce a ladeira. A assíntota é o 3, né, que vem a ser a raiz daqui do denominador. A assíntota é o 3. E dica, né, para descobrir quais são os valores que eu devo atribuir para dar resultados inteiros, a dica que eu estou mostrando é escrever as potências de base, com a base do problema. No caso, a base 1/3. Eu podia também ter trabalhado com a base 3, em vez de ser 1/3, tá, pessoal? Já que 3 e 1/3 tem ligação, 1/3 é 3 elevado a menos 1, né, pessoal? Pronto, é isso. Tá aí mais um gráfico nosso. E aí, esse gráfico agora já com um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Porque já botei uma expressão um pouquinho mais complicada aqui no lugar de mando, botei uma base entre 0 e 1 e mostrei como descobrir os valores de x. Pronto, já citei, né, vários exemplos. Vou dar agora um exemplo com outro parâmetro, tá? Vamos agora para outro exemplo. E a lei é essa daqui agora. Y igual log de x na base 5 menos 7. A novidade agora é que o logaritmando é só esse cara aqui, ó. E esse menos 7 está fora do logaritmo, né? Não tem nada a ver com logaritmo. Você primeiro vai calcular o logaritmo e depois vai subtrair 7. O que é que acontece na prática? Sim. E qual é o domínio? Antes de começar a fazer o gráfico, eu preciso definir bem quem é o domínio. Quem é o domínio dessa função?
como a lei, o logaritmo é x, são os reais positivos. Voltamos para uma situação idêntica da função y igual a 2, igual a log de x na base 2. O primeiro exemplo nosso. Mesmo domínio máximo, tá? Então, sem nenhuma novidade aqui. Pronto. Definido bem a função, domínio contra domínio e a lei, vamos agora fazer o gráfico. Aqui a tabela. E aqui as retas do plano cartesiano. Pronto. Então, sugestão. Vamos começar sempre achando a assíntota. Antes de começar, x deve ser 5, x deve... Em vez de chutar aqui, quem é a assíntota, pessoal? Bem, o que eu falei? Tem que achar o cara que anula o logaritmando. E aqui, obviamente, o logaritmando é 0 quem anula o logaritmando, né? Ou seja, vai ser o próprio eixo y. Então, não preciso fazer assíntota nenhuma. Então, eu posso atribuir valores. Como aqui eu tenho base 5, então a dica é trabalhar com as potências de base 5. Quem? 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 0, 5 elevado a menos 1. Quanto vai dar cada um deles? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1/5, pessoal. Pronto. Agora, para dar... Aí vamos lá. Então, aqui 25 eu posso atribuir direto. 25, logo de 25 na base 5 é 2. 2 menos 7 dá menos 5. Primeiro ponto. Então, note que o menos 7 eu faço primeiro com o logaritmo. E depois, era diferente, né? Se eu tivesse botado um parênteses aqui, né, pessoal? Ó, um parênteses aqui indicava que o logaritmando era x menos 7. Mas um parênteses aqui diz que o menos 7 está fora, viu, pessoal? Inclusive, esse parênteses aqui é até dispensável. Boa parte dos livros vai só escrever x aqui, ó. E bota esse menos 7 aqui longe. Separado. Pronto, menos 5 manda para 5. O próximo. 5, né? Logo de 5 da base 5 dá 1. 1 menos 7 dá menos 6. Né, pessoal? Depois, agora, o 1. O log de 1 na base 5 é 0. 0 menos 7 dá menos 7. Agora, o próximo, 1/5. Então, não é difícil descobrir que 1/5 vai dar, log de 1/5 na base 5 é menos 1. Menos 1 menos 7 vai dar menos 8. O próximo, 1 sobre 25. 1 sobre 25 vai dar menos 9. Pronto, pessoal. Temos agora 5 pontos. O que é que eu faço com esses 5 pontos? Eu marco esses 5 pontos. Agora aqui temos um caso interessante, que nós temos o 25 para marcar. Então, se eu botar aqui uma unidade, vou fazer uma marquinha daqui, ó. Atenção. Fizer uma marquinha daqui. E disser que esse cara é 1, ferrou. Porque eu vou ter que botar 25 divisões dessa. Então, a esperteza aqui nossa agora é que eu não chamo esse cara de 1, eu chamo esse cara de 5 já. Para cada uma vale 5. 5, 10, 15, 20. E com isso eu consegui marcar o maior valor do domínio, que é 25. Agora, para marcar os outros, 1/5, eu tenho que dividir esse intervalo de 0 a 5 em 5 partes aqui. E esse 1/25 eu não vou mais conseguir marcar, porque eu teria que dividir esse intervalo entre o 0 e essa primeira marquinha daqui em 5 partes. Já não tenho resolução, não tenho como dar zoom aqui, então não tenho como fazer isso. Bem, e agora vamos... E a imagem? Aí, cuidado com a imagem agora, ó, vai até do menos 5 ao menos 9, ó. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9. Pronto. Todos os valores do domínio e da imagem marcados, agora fica bem fácil marcar os pontos. 25 manda para menos 9. É isso, pessoal.
certo? E menos 9 não. 25 manda para menos 5. Desculpa, foi mal. Corrigindo agora. Pronto. Menos 5 manda para 5. Para menos 5. Erro meu aqui, né, pessoal? Corrigido o meu erro. Pronto. Agora sim, o próximo. 5 manda para o menos 6. É o segundo ponto. Próximo. 1 manda para o menos 7. Ó, 1 está aqui, pessoal. 1 manda para o menos 7. E, ó, já não consigo mais fazer nem esse, pessoal. Porque o intervalo de 0 a 1 aqui está muito pequenininho. Então, eu teria que fazer divisões e eu não tenho resolução. Mas sei que o eixo Y é a assíntota. Tenho esses 3 pontos, já consigo esboçar o gráfico. Se eu unir esses pontos agora, o que vai acontecer? Ele tem que se aproximar do eixo Y sem nunca tocar nele. E fica um gráfico mais ou menos assim. Note que nesses pontos que nós marcamos, não apareceu a raiz. Se eu prolongasse aqui esse eixo e perguntasse, pessoal, quem é a raiz? Em outras palavras, onde é que essa função vai cruzar o eixo X? Ela vai cruzar, viu, pessoal? Eu tenho certeza que ela vai cruzar. Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Ó? É só pegar a função nossa, a lei. Eu sei que a raiz é um ponto onde o y vale 0, né? E igual o 0 aqui, ó. E ao fazer isso, pessoal, eu transformo a função, a equação com 2 variáveis, em uma equação com uma variável. A equação com uma variável pode ser resolvida. O que é que eu faço? Passo o menos 7 para o outro lado. Fica log de x igual a... log de x na base 5 igual a 7. Uso a definição. Logaritmando x é igual a base 5 elevado ao logaritmo 7. Então, esse cara aqui vai usar o eixo do 5 elevado a 7. Gente, 5 elevado a 7 é muito grande. Eu não sei dizer que número é esse. 5 elevado a 4, eu sei que é 625. 5 elevado a 3. Essa conta aqui, ó. É mais que 60 mil. Talvez chegue perto de 100 mil. Eu não tenho como fazer 100 mil divisões aqui. Então, claro que não tenho como ver aqui. Eu sei que vai prosseguir e uma hora lá, não sei, né? Um número bem grande vai tocar o eixo X. Então, note que a assíntota foi o eixo Y nessa função. E ela continuou, classificando ela. 4 critérios. Crescente. E a gente já sabia isso pela base. A base é maior que 1. Sinal, ela é NDA, porque ela vai ter raiz. Então, ela vai, embora eu não tenha visto aqui, olha que legal. Eu não estou vendo aqui a parte positiva dela. Mas com esse cálculo aqui, eu tenho certeza que tem. Então, ela é NDA em relação ao sinal. Em relação à paridade, NDA. Veja que eu não posso atribuir números negativos, então não posso atribuir número simétrico. E em relação ao controdomínio, mais uma vez, novamente, e aí vou adiantar que normalmente sempre vai ser bijetora, que é o caso das anteriores. Bem, gente, com isso eu encerro para vocês os exemplos de funções logarítmicas. Já demos a ideia, né? Resumindo tudo que eu falei até agora. Resumindo, nós podemos pensar assim, log de x mais a na base b mais c. Então, o que é que esse cara faz? Aqui, o b, né, fala sobre o crescimento, né? Ou seja, já mostrei numa outra tabela. Se o b for maior que 1, b maior que 1, função crescente. b entre 0 e 1, função decrescente. Nós sabemos pela condição de existência que b não pode ser negativo e b não pode ser 1. O a desloca, como já mostramos naquele exemplo anterior, desloca para a direita ou para a esquerda. Ou desloca horizontalmente. Horizontalmente. E no exemplo passado, eu não comentei isso, vou voltar lá para o exemplo passado, para a gente poder ver isso aqui. No exemplo passado, essa função aqui é como se a função log de x na base 5, que era uma função assim, ó, que tem como raiz o 1, ela tivesse descido 7 unidades para baixo.
e veio aqui para essa posição. Então, esse parâmetro aqui, o B, o C, desculpa, ele desloca verticalmente. Embora eu só tenha dado um exemplo, eu vou fazer uma afirmação que vai além do que eu mostrei, que se o C for positivo, C maior que zero, a função sobe. E se C for negativo, a função desce. Que função sobe e que função desce? A restante, tá? Né? Então eu faço o gráfico como se não tivesse o C, e o C provoca uma subida ou uma descida dessa função anterior, conforme o seu valor positivo ou negativo. Bem, pessoal, eu acho que falei tudo que eu queria falar sobre os exemplos de função. A última coisa que eu vou falar agora nesse vídeo é a questão da função inversa, né? Que é tão interessante, e nós já falamos de função inversa, né? Não é nenhuma novidade para a gente sabe que, dado uma função, vamos representar através do diagrama, se tem uma função que manda o 2 no 4, o que é que faz a função inversa? Então, essa é a função f que faz a ida. O que é que faz a função inversa? Ela faz a volta, né? Em termos de gráfico, né? Vamos fazer um gráfico melhorzinho. Agora que eu comecei a usar a reta, né? Vamos usar mais. Bem, está aqui o nosso y e o nosso x. Então, se eu tenho uma função que leva o 2, está aqui o 2, no 4, não é difícil marcar esse ponto, né, pessoal? 2 mandando para o 4, beleza. Na função inversa, qual vai ser o ponto equivalente a esse na função inversa? O 2 mandando para o 4 vai ser o 4 mandando para o 2. Ou seja, o 4 mandando para o 2. Vou fazer agora de outra cor, né? O 4 mandando para o 2. Opa, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Muito mal feito. Vamos só deixar claro que a função inversa vai ser feita de verde, tá bom? Enquanto a função normal vai ser feita de azul, a outra vai ser feita de verde. Pronto. Mais um ponto. Aí eu vou pensar, peraí, mas quem manda 2 por 4, eu sei que é a função 2 elevado a x, por exemplo, não é? Que 2 elevado a 2 é 4. E quem é que leva 4 no 2, pessoal? É a função logarítmica de base 2. Se eu botar 4 aqui, logo de 4 na base 2 dá 2. Então, eu vou marcar mais pontos a partir dessa lei. Outro ponto. O 1 vai levar para o 2 na função exponencial. Na função logarítmica, o 2 vai mandar para o 1. Então, 1 para o 2, está aqui. 2 para o 1, está aqui. Mais um ponto. 2, 1. 1, 0. O 0 manda para quem? 2 elevado a 0 dá 1. E na função logarítmica, o 1 leva para o 0. O 1 leva para o 0. Então, mais uma vez, ó, o 0 para o 1 está aqui. E 1 para o 0 está aqui. Gente, é justamente o gráfico das funções que nós estudamos, né? Essa daqui, quem é? É exponencial.
Hoje assíntota é o eixo x, hein, pessoal? Ó. E essa daqui, unindo os pontos dessa outra aqui, é a logarítmica. Ou seja, y igual ao log de x na base 2. E olha quem é, como se eu tivesse aqui um espelho, e aí o que eu já comentei com vocês, se eu tivesse aqui um espelho, é como se um fosse a imagem do outro, certo ou errado, pessoal? Ó, como se aqui fosse o espelho, né? E se um for a imagem, o outro vai ser, se um for o objeto, o outro vai ser a imagem gerada por esse espelho. Ou seja, essa função nós já vimos que é a função identidade, né, pessoal? Função identidade. Função esta, então, que funciona como espelho para qualquer função f. Então, aqui seria a nossa f de x, aqui seria a nossa f menos 1 de x. Então, uma função e sua inversa são separados por esse espelho. Outro comentário interessante é que a função logarítmica, a função exponencial, detalhando um pouquinho mais ela aqui, ó, a função exponencial, para ser bijetora, ela tem que ser dos reais até os reais positivos, para ela ser bijetora. A função logarítmica, como ela é uma função inversa, o que acontece com o domínio e com o contradomínio? Eles trocam de lugar. Então, vai ser do R mais asterisco até o R, pessoal. Ou seja, esse conjunto A aqui é domínio da F e é contradomínio da F menos 1. E esse conjunto B aqui é contradomínio da função F e é domínio, ó, contradomínio da função F. Vou destacar, contradomínio da função F e domínio da função F menos 1. Mostrando a troca que acontece entre domínio e imagem. E uma outra coisa interessante é você visualizar algebricamente como é que acha a inversa. Isso eu também ensinei, viu, pessoal? Dada a lei da função original, como é que acha a inversa? Então, por exemplo, a minha função é y igual f de x, vamos supor que a minha função de partida vai ser a logarítmica. F de x é igual a log de x na base 2. Aí eu peço, acha a inversa. Ache algebricamente a inversa. Ache a inversa algebricamente. Opa, errei aqui com meu L. Algebricamente. Pronto, é isso que eu quero fazer. Ache. Como é que eu faço? A regra que eu ensinei lá. Troca, esse cara é o y, né? Troca, primeiro passo, troca x por y e y por x. Vice-versa. Como é que fica então? Fazendo essa troca. Vai ficar x igual ao log de y na base 2. Ou seja, onde tinha y, joguei x. E onde tinha x, joguei y. Troquei de lugar os dois. Agora, o que eu faço? Isolo, segunda etapa lá para achar a inversa. Isolo y. Isolando, deixa eu gerar mais espaço aqui. Isolando y, o que é que nós teremos? Então, para isolar y aqui, eu tenho que usar a definição de logaritmo. E o que é que diz a definição? O y é o logaritmando. Então, logaritmando é igual a base, que é 2, elevado ao logaritmo, que é x. E aí, pessoal, acabo de chegar na lei da função exponencial que eu tinha mostrado aqui antes. Ou seja, essa lei, fazendo a troca das variáveis, vira essa. E se eu tivesse começado por essa, eu também chegaria nessa outra se eu fizesse o mesmo mecanismo de trocar x por y e isolar y. Ok, pessoal? Então, tentei falar aí, resumidamente, mas enriqueci. Não tem questão de função inversa na nossa prova P8, mas eu poderia ter feito muito bem. Acho que enriqueci o conhecimento de vocês. Agora, botei vários exemplos de função logarítmica na nossa aula de hoje, que permitiu enriquecer o conhecimento de vocês de domínio, de imagem, de assim e assim por diante. Vou fechar aqui o nosso quadro. Voltamos aqui para a minha imagem. Então, espero, dei
Quantos exemplos de função hoje? 1, 2, 3, acho que uns 4 ou 5 exemplos. Em todos eles, enfatizei como achar a assíntota vertical. É muito importante. Então, se vocês na P8 fizerem o gráfico, e tem que fazer o gráfico em mais de uma questão, hein? Fizerem o gráfico e não colocarem a assíntota, para mim, esse gráfico já tem um problema. Porque eu preciso da referência para onde a curva se aproxima, se aproxima, se aproxima, sem nunca tocar. E essa assíntota sempre é vertical. Ao contrário da exponencial, que era do mês passado, que a assíntota sempre era horizontal. Aí se aproximava horizontalmente, né? Quer dizer, podia ser por baixo ou por cima, etc. E falei da questão da função inversa, que é a logarítmica inversa da exponencial. Por isso que a gente estuda as duas, por isso que a gente falou de função inversa em algum momento aí do curso, e caíram questões, eu acho que no segundo, agora eu vou errar com a prova, acho que foi a P3, não sei, acho que caiu na P3, função inversa. Então, espero ter ajudado, pessoal, vocês aí no estudo de vocês e na resolução das questões. Agora, mais preocupado do que resolver as questões da prova, eu estou interessado que o assunto faça sentido para vocês. E que vocês, quando olharem agora uma função exponencial, seja na escala Richter, seja na escala de decibel, seja em qualquer outra aplicação de logaritmo, você reconheça alguma coisa do que a gente falou até aqui. Eu agradeço a audiência de vocês e espero que vocês, então, agora pensem e façam exercício. Podem ir na apostila, e na apostila nós temos exercício de função logarítmica, apostila 11. É uma boa tarefa fazer exercício. E fazer a própria prova também é um caminho, tá? Galera, um abraço grande e até ADM segunda-feira e Info terça-feira. Valeu, galera!